Olá, 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 Dromos Talk com você. Estamos juntos, vamos juntos, mais um episódio. E você pode juntar todo mundo aí da sua família, os alunos, estudantes, você que é nosso amigo, amiga, você que é da nossa comunidade Dromos. Mais um episódio preparado com muito carinho para você. Não é mesmo, professora Amabile? Olá, Rafael, olá você que está ligado com a gente. Muito obrigada mais uma vez pela audiência. Eu tenho certeza que a sua vida fica muito enriquecida com o nosso papo aqui. E hoje, Rafael, hoje você caprichou, hein? É isso mesmo. Nós temos aqui alguém que eu agora já registro e chamo aqui de amigo nosso, amigo da nossa comunidade, que é o advogado Aleph Guerra, especialista em direito educacional, em direito escolar, entre outras especialidades que ele tem também, professor também de direito, e tem tido muito destaque no atendimento a escolas do Distrito Federal, do entorno também do Distrito Federal e também de famílias. Então a gente trouxe ele aqui, tem a honra de tê-lo aqui conosco para um bate-papo muito legal sobre escola, sobre família e outros assuntos muito importantes. Muito obrigado, Aleph Guerra. Doutor Aleph me disse, pode me chamar de Aleph diretamente, seja bem-vindo ao nosso Mais Dromos Talk. aqui que foi mordido pela educação, não é isso? Hein, Aleph? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, agradeço demais. Eu acho que para mim doutor é quem tem doutorado. Ele tem um preciosismo na advocacia que eu acho que ele é exacerbado. Não tem necessidade de você chamar de doutor o tempo todo, isso e aquilo. Não, doutor só no fórum, se estiver brigando com alguém, às vezes está fazendo um acordo, não tem necessidade de ser chamado de doutor o tempo todo. Mas tira esse distanciamento. Mas faz parte, né, da sua personalidade, assim, muito caracteristicamente humilde, gente muito fina, você é, né? Então, isso faz parte disso, né? Com certeza. Faz um pouco. A gente tem uma formação humanística, né? Como vocês disseram, sou advogado de formação. Comecei no direito aí com 16 anos. Então, estagiário em escritório de advocacia. Você começou como estagiário. E aí, eu entrei na faculdade, fui como estagiário já em escritório de advocacia. E hoje estou com 30 anos, tenho uma experiência relativamente grande, em que pé seja pequeno, que tenha pouco tempo de vida, mas tenha uma experiência relativamente larga. É muito legal escutar isso, sabe? Porque às vezes a gente fica defendendo, sobretudo na formação de professores, a questão do estágio, e tem pessoas que não acreditam que o estágio ajuda na formação profissional. E porque você está falando isso, você realmente me traz um alívio, né? Realmente o estágio é importante. A gente tem vários modos de ver o mundo, né? Sim. No meu modo de ver o mundo, dentro da minha cognição, eu acho que assim, o estágio, tanto no nível educacional de nível médio, aí, primeiro, segundo, terceiro ano, quanto na faculdade, ele é uma preparação. A gente tem a lei do estágio aí de 2008, salvo engano, Sim, que ela vai falar que o estágio ele é para fins de educação. É um contrato de educação, tanto que ele é tripartite. Ele tem escola, aluno e a entidade que vai oferecer o estágio. Agora, hoje em dia, no Brasil que a gente tem muita gente que desvirtua o papel do estágio. Sim, é verdade. Para mim, o estágio, quando ele é bem feito, ele segue todo o caminho. Então, tanto que filho de ministro, estagiário muito bom, o estágio ele não visa lucro, não visa ganhar dinheiro, ele visa aprendizagem. Se ele for cumprido nos estritos termos que ele tem que ser cumprido, cara, é maravilhoso. Eu sou um exemplo disso. Que legal, eu fiquei bem feliz, viu, de te ouvir esse seu testemunho, porque eu defendo muito a questão do estágio na formação de professores, né? E estágio diferentemente da prática que a gente ensina dentro da escola, formar professor, mas o estágio como realmente uma parte do currículo extremamente importante para o profissional que é o professor, né? Exatamente. É legal que é como se fosse futebol, né? Treino é treino, estágio é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo, tá certo. Treino é treino e jogo é jogo. E aí você estava treinando e viu que era isso mesmo, você queria jogar. Eu me apaixonei pela advocacia nos primeiros anos do curso. Uau! Gostei muito. E aí, depois que eu saí da advocacia, eu tive uma outra paixão, que foi aí a arte do ensino, né? Educação. Hoje eu sou coordenador do curso de Direito da Faculdade de Filos lá em Águas Lindas. E palavras gregas, né? Filos, dromos. É isso mesmo. Tem muita coisa. Filos é amor aí, aquela paixão. Dromos é um caminho que se percorre. Isso. E, cara, me descobri muito na educação. Eu tô finalizando meu mestrado em educação. Que legal, parabéns. Parabéns. A gente tenta lá na faculdade, a gente pega basicamente os alunos que vocês soltam, né? O pessoal sai do terceiro ano do ensino médio, a gente recepciona eles na faculdade. É verdade.
eu tenho uma peculiaridade lá, que como é uma faculdade situada em Águas Lindas, eu tenho alunos que são de lá e têm as dificuldades próprias do local. Eles vêm de colégio público ou de colégio particular? Tem muito lá ou não muito tem? mesclado. Muito Eu mesclado. tenho alunos que vêm de escola particular e de escola pública, mas a deficiência que a gente tem, e aí toda faculdade vai ter esse tipo de deficiência, é da adaptação, que a gente sai do ensino médio muito cru para a vida, isso, muito cru. Uau. E de vez em quando até capacitista. Gente, acho que a gente consegue falar daqui a pouco sobre a questão do autismo aí, que está bem, bem relevante, mas ele te prende em muitas coisas, até os próprios pais, por vezes, num sentimento de proteção, acabam por privar o aluno da liberdade, daquela pedagogia da autonomia. Sim. E aí essa autonomia a gente tem que resgatar na faculdade, porque a pessoa vai sair da faculdade e ela precisa ter autonomia para seguir a vida dela. É uma formação humanística, né? E eu estou formando profissionais. Então, começa aqui, mas termina na vida adulta. E aí vocês fazem algum nivelamento com eles? Ou realmente eles entram e vão lá se achando ou não se achando? Porque eu conheço, sabe, algumas faculdades que estão inseridas em algumas comunidades que têm muita dificuldade com a linguagem, os alunos entram muito sem noção de escrita, de entendimento do contexto, de pensamento lógico. E aí o papel das faculdades, quando recebe esses alunos, é realmente ensinar a ler, escrever, fazer conta. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Hoje, lá a gente, também pela condição periférica de Águas Lindas, né? Eu passo por essa dificuldade todos os dias. Entendi. Eu tenho um problema que ele tem um déficit cognitivo de um ensino ruim, de ensino médio. Acontece, principalmente aluno de escola pública, a gente tem essa deficiência. Os pais colocam os filhos em escola particular buscando uma infraestrutura, uma qualidade de ensino melhor. Se o Estado desenvolvesse tudo perfeitamente, a gente não precisaria de escola. Claro. Mas não desenvolve. A gente tem escolas particulares muito boas como o Dromo, justamente para suprir essa lacuna. E na faculdade de Direito a gente enfrenta essa dificuldade todos os dias. Eu acabo que dou aula nos primeiros semestres e a minha maior dificuldade é, primeiro, na questão da cognição. O aluno compreender ele mesmo e o mundo em sua volta. Saber que ele não é o rei da razão. Que ele não sabe de tudo. Que o mundo é maior que ele. O mundo é maior que ele. Os primeiros semestres da faculdade, acho que de toda, os planos de ensino que eu vi de faculdade, todos eles demonstram que os primeiros 3 semestres eles são preparatórios para que o aluno se desenvolva e aprenda como funciona a faculdade, como funciona o mundo. Então, hoje lá, por exemplo, no início do ensino, a gente tem aí metodologia de construção de conhecimento jurídico, construção de redação, escrita, português em si. No direito eu tenho 2 matérias próprias. Uma delas é ciência política. A gente vai entender como funciona o Estado, como funciona a política em si. E a outra é história do direito. Eu acredito aí que a gente precisa conhecer a história para saber Fascinante como... isso. Se eu souber só resolver o problema, é bom até. Agora, se eu souber como o problema surgiu e como foi desenvolvido o conhecimento para que ele fosse resolvido, eu tenho uma ampliação maior do meu conhecimento. Então, essa lógica jurídica, o direito ele segue uma lógica. Essa lógica jurídica o aluno tem que aprender nos 3 primeiros semestres. Entendi. Não aprendeu? No máximo ele vai ser um aplicador do direito, ele não vai ser um jurista. Ele não vai conseguir compreender o mundo ao redor. Jurídico. Exato. Que é complexo, né? O direito, eu acho que ele é extremamente amplo. Nossa. Porque tudo é direito. Pega o direito lá na matemática, pega o direito no português, pega o direito na educação. Tem direito aí, população de rua, o direito ele socorre desde o morador de rua até o mais alto escalão da sociedade. Sim. Então, não, tem um jargão, eu detesto jargão em latim, mas é ubi societas e bius. Onde tem sociedade, onde tem 2 pessoas conversando, você tem direito. E esse direito, ele chega em todas as áreas de formação. Então, todo mundo um dia vai precisar do advogado. Pelo menos quando morrer, tem que fazer o inventário. Não pode fugir, não, né? Não tem. Advogado e professor, não tem jeito, né? A gente não passa a vida sem advogado e sem professor, não é?
É verdade. Eu acho assim admirável as pessoas que ensinam o direito. Eu acho muito admirável, assim como quem ensina a medicina, quem ensina as áreas da saúde, né? Porque são coisas que são cruciais para a vida de uma pessoa, né? E elas não têm, às vezes a gente não tem muito entendimento do tanto que é importante conhecer direito, por exemplo, para ter uma escola. Isso é Não verdade. é? Não é? E a gente tem um arcabouço de advogados aí para ajudar as escolas a pensar nas multifacetas que tem hoje a sociedade, né? E que a gente tem, de alguma forma, direitos e deveres. E a gente precisa muito da parceria dos advogados como você. Porque... Advogado aprende com problema, né? né? É uma profissão que te permite aprender com o erro dos outros. Legal. Talvez uma profissão extremamente privilegiada. Gostei. Porque o advogado ele vai atuar na defesa de alguém. A pessoa pode estar certa ou pode estar errada. Algum problema teve. Mas algum problema teve. Normalmente o problema é de comunicação, gente. Não é mesmo, Eu sou favorável. Eu sou favorável. O próprio Conselho Nacional de Justiça estabelece que a gente tem que conciliar. Então, o melhor jeito de resolver um problema é prevenir que ele aconteça. Como é que a gente previne? Com conhecimento. Talvez seja a melhor forma de se evitar problema é você conceder conhecimento ao aluno. Sabe, aluno, peraí, vem cá. Você tem uma gama de direito. Direito todo mundo conhece, né? Direito, com o certeza. Funcionário sabe. Com certeza. O funcionário, o aluno. Todo mundo sabe dos próprios direitos. O problema é quando a gente chega na parte dos deveres. Dos deveres, né? Não, é verdade. Os deveres são complicados. Infelizmente, a gente tem uma sociedade, não sei se você tem notícia de outros lugares que historicamente ensinam à sociedade que o direito é acompanhado do dever, né? Mas na nossa sociedade brasileira, ela vem sempre assim. O direito vem muito na frente, o dever, não sei, quem sabe, talvez um dia, e as pessoas não fazem essa leitura dos seus deveres, fazem muito dos seus direitos, né? Eu não sei se fora do país é assim, se isso é uma coisa universal, ou se você tem alguma notícia assim diferente para dar. Não, então a sociedade, a pessoa cresce sabendo dos seus direitos, mas também dos seus deveres, né? Assim, eu penso o mundo, e aí no direito a gente usa muito o direito comparado. Por exemplo, o direito brasileiro, ele, em virtude de ser um país latino, ele tem origem ali na Roma antiga, naqueles países que foram formados dali. O direito brasileiro hoje ele é muito baseado no direito alemão. Então, assim, eu entendo que as condições sociais de cada país são peculiares. Cada país tem um jeito. Mas eu posso aprender com o erro de outro país. Hoje nós temos países aí que têm uma dificuldade muito grande, principalmente envolvendo guerras, por uma questão de pura intolerância. De intolerância. Se colocar no lugar do outro. Exato. É um aspecto histórico também mas claro. É uma ausência de empatia. Tá? Na América Latina a gente está em vias aí de um conflito entre dois países, no Oriente Médio, na Europa, mas esses locais eles sempre foram bem problemáticos, sempre tiveram guerras. E a América Latina que me estranha muito. Mas as sociedades, elas são, no direito em si, um reflexo da realidade dia a dia. Pode parecer que não, mas a vida de cada um, as escolhas de cada um, eu acredito numa educação, por exemplo. Então, eu vou fazer eu vou fazer uma comparação para vocês, e aí eu aplico isso na sociedade em geral, tanto na brasileira quanto na alemã, mas a educação pelo exemplo, ela vem aí, vamos colocar um pai que chega em casa e xinga muito. O filho dele de 4, 5 anos, ele vai compreender aquilo, não na amplitude, não na integralidade, mas ele vai repetir. Tá? Da mesma forma, nós cidadãos, os nossos representantes, eles vão tomar determinadas decisões e nós vamos repeti-las. Esse exemplo que é dado pelas pessoas que têm uma função mais alta na sociedade é refletido na população mais baixa. Então, realmente, para mim hoje,
a sociedade é o reflexo, o representante da sociedade é o reflexo da própria sociedade. Sim. Então, a cidade tem o prefeito que ela merece, a Alemanha tem um presidente que ela merece, a gente tem o Congresso que merece. Como é que a gente resolve isso? É muito Com legal educação. você falar. Você sabe que Educação. às vezes eu fico. Com educação, você tem razão. Às vezes eu fico assim, a sociedade às vezes não se dá conta exatamente dessa coisa simples que você falou. A gente ensina pelo exemplo. Então, quando você está dirigindo um carro e joga uma lata de refrigerante, seja lá o que for, pela janela, se uma criança vem no carro atrás, ela está vendo isso. Ela aprende isso. E você é responsável por estar ensinando isso. A criança, para não jogar nada no chão, ela tem que ver na casa dela, na rua que ela mora, na escola dela, que lixa no lixo. Então, essas coisas que são simples, que é uma questão de civilidade, né? A sociedade não tem esse despertar. E não tem ninguém para dizer para eles, olha, o que você está fazendo? A criança aqui pode não ser nem seu filho, né? Filho do seu vizinho. Ela está vendo, ela está aprendendo, exato. ela está aprendendo, né? Pelo exemplo, né? É, Pelo claro. bom exemplo, pelo mau exemplo, né? Bem legal essa fala. Mas, assim, hoje, outras sociedades, elas têm os problemas dela. Os Sim, Estados Unidos têm uma quantidade grande de moradores de rua. Exato. Porque a gente, do Brasil, a gente não tem noção que o Brasil hoje é um dos melhores países para se viver na América Latina. Uhum. Tá? Hoje ele é a maior potência da América Latina. Tirando Estados Unidos e Canadá, o Brasil é muito bom de se viver. Uhum. Fora que existem locais. Nós Existem gostamos do locais e Brasil. locais também. Por exemplo, Claro. você vai para uma área nobre de Berlim, na Alemanha, a situação é completamente diferente de uma área periférica. Sim. Então, problemas existem. No entanto, cada sociedade tem seu próprio problema para resolver. E a sua criatividade, né, para resolver. Né? E essa parte da criatividade é meu grande problema com os meus alunos. Eu mesmo? falo para eles, olha, é o seguinte, a gente estuda Montesquieu, estuda Sócrates, só que o problema da sociedade deles, eles já resolveram. Resolveram tão bem que esses caras, o Einstein, que hoje eles são estudados, porque eles resolveram o problema da sociedade deles no momento que eles estavam vivos. O problema dele já foi resolvido, agora qual que é o nosso? O que você vai fazer para melhorar a tua sociedade? Eu gostei muito de ver o projeto de líderes de vocês, que incentiva muito isso, que é o de tomar a iniciativa. Né? Às vezes a gente tem um problema pequenininho e ele vai enchendo o saco, vai dando um calinho no pé. Enquanto ninguém toma a responsabilidade para resolver aquele problema, ele vai continuar lá. Então, é necessário ter essa formação de líderes aí, pessoal que tem vontade de resolver problema. É muito profundo isso que você falou, sabia? É bem profundo. É verdade. Vou pegar isso aí e até levar aqui para o nosso Líder em Mim, que é o nosso programa aqui de liderança, né? E, inclusive, que não deve ter visto, né, Aleph? Hoje a gente fala Colégio Dromos ensinando hoje os líderes do amanhã. E eu vejo uma questão de gerações nisso. A gente pode até pensar que não, mas olha, eu sou de uma geração de 1994. E as gerações antigas, elas já cumpriram um papel muito grande e elas têm que aconselhar os novos. Porque pode não parecer. O professor Mário Sérgio Cortella, ele até fala, a mãe acha que ela é imortal. Mas nós não somos. Nós temos um papel para cumprir na sociedade. E o interessante é deixar uma obra para... Um legado. Um legado. É a grande busca. Sócrates conseguiu a dele. Platão, Maquiavel, todos eles conseguiram cumprir a dele. Será que eu vou conseguir cumprir a minha? E ela nem precisa ser tão grandiosa, né? Ela pode ser assim, você fazendo a diferença na tua comunidade, onde você congrega na tua igreja, no seu bairro, né? Você na sua pode, profissão. Na sua profissão, ajudando de alguma maneira a sociedade, porque eu não concebo nenhuma vida se não for para ajudar. Eu gosto de uma fala que diz assim, todas as bênçãos que Deus te dá é para você dar para alguém, não é para você. Multiplicar, né? Basicamente a multiplicação dos pães, né? Eu gostei muito da atividade que eu fiz com os alunos, porque o aluno chega na faculdade, o que sai daqui, ele vai chegar na faculdade, principalmente o pessoal do direito. A gente eu discordo dessa elitização do direito, eu acho que ele tem que ser mais palpável, mais simplista, tá? Mas fatalmente é um fato.
O aluno de direito, ele acha que sabe de tudo e tudo mais, e a gente tem que ir podando. Não, peraí, tem que estudar muito para saber de tudo. As ferramentas eu conheço todas. Né? Sócrates, quando diz que só sei que nada sei, ele está falando, ó, peraí, eu reconheço a minha incompetência para determinadas áreas, eu sei o limite do meu conhecimento. É isso que ele diz aí na parte do só sei que nada sei. E o aluno, quando ele tem aí seus 18, 19 anos, ele tá doido por conhecimento, ele quer provar do mundo, saber um pouquinho de cada coisa. É uma coisa boa da juventude. Desejoso pelo mundo, né? Desejoso. E ensinar a malícia da vida, a dificuldade da vida, aquela questão do malandro, do brasileiro que consegue resolver os problemas. O jeitinho. Como funcionam as coisas é o cerne aí do direito, é a parte legal. O meu orientador de tese, ele dizia assim, que no mar da ignorância, a gente escolhe uma ilha pequenininha, onde a gente vai ser um pouquinho menos ignorante. O professor Marcelo Domingos de Souza Santos falava isso. No mar da ignorância, a gente escolhe uma ilhazinha, onde a gente vai ser. E olha que ele foi, na minha opinião, um dos maiores físicos brasileiros, né? Fez o Betatron na USP. Ele que montou o Betatron, literalmente. Então, não era nada ignorante. Mas, enfim, ele tinha essa visão, né? Muito interessante. E essa palavra gerações foi uma palavra que veio que ele retomou também, Aleph. Uma palavra muito forte quanto você estava falando, né? E, claro, a gente está falando de famílias aqui, de escola, família. Uma frase também, né? Já que estamos aqui com muitas máximas aqui hoje no episódio, excelentes máximas, a parceria entre a escola e a família, né? E você vive muito esse contexto no seu trabalho, né? Tanto na representação das escolas, como também atendimentos de famílias. Fala um pouquinho esse desafio da família, de ser esse exemplo, de ser um bom exemplo, de deveres, né? Sim, não só de direitos. Sim. Muitas vezes, eu vou colocar vocês num papel de clientes, só para fins pedagógicos de explicação. Hoje, quando você procura um advogado, você está com um problema para ser resolvido. E eu advogo em todas as áreas. Então, eu defendo professores em escolas públicas municipais, defendo pais de Goiás, de Águas Lindas. Defendo pais e defendo as escolas. Então, eu tenho uma visão, um ponto privilegiado que eu consigo transitar nos três pontos. Orgânico, né? Uma visão orgânica. Hoje, fatalmente, a maior questão, a maior problemática hoje do ensino é a ausência do diálogo. A gente vive um contexto político complicado e isso impediu aquela questão do próprio diálogo. A gente consegue, tem várias formas de resolver o mesmo problema. Posso resolver sentando e conversando, virando, peraí, aconteceu isso e isso, e tanto aluno, pai, professor e escola. Vamos resolver? Hoje em dia tem muito mais gente querendo ampliar o problema do que resolver o problema. Vamos contextualizar isso. Eu tenho algumas situações que eu posso dar de exemplo, mas vou evitar. Alguns casos, por exemplo, um aluno que ele é menorzinho. Vamos pegar uma creche, um primário, aí, primeira a quinto ano, esse aluno ele ainda está em formação. Sim. Então, a escola ela tem um dever de guarda, mas ela não vai prender um aluno numa bolha. E menino corre, menino corre, menino pula. Hoje a gente tem... Sobe, desce. E, assim, se eu tenho uma obrigação com esse aluno muito além de ensinar. Vocês sabem muito bem. Tem a formação humanística, eu tenho uma questão de psicomotricidade para ensinar a criança no espaço em si. Eu tenho questão... Levar o esportivo, desenvolvimento corporal. Exato. Eu tenho as questões de raciocínio também. Interligação. Emocionais. Uma situação que entra na emocional, que é a tolerância à frustração. Não é verdade. A criança na faculdade, na escola, ela tem que aprender a perder de vez em quando, ela não vai ganhar sempre. Sim. E muitas vezes eu passei por uma situação em escola minha em que era um fim de interclasse e aí era um jogo de queimada. E a mãe tentou processar a escola porque a filha dela, em um jogo de queimada, tomou uma bolada. A mãe estava assistindo, ela foi lá. Olha,
não é bem assim. Não tem condição. Quem entra num jogo de queimada, se queima. Agora o advogado tem essa questão da retórica. Sim. O papel do juiz é um dos mais difíceis, porque quando você tem dois advogados bons, você tem um que vai falar, olha, vai narrar a história de um ponto de vista muito diferente. Por exemplo, a criança estava jogando, tomou uma bolada proposital no rosto, teve um ferimento. Você aumenta a história de um lado. Já o outro vai falar, não, peraí, a mãe estava presente. Quando você está no direito e você vai para o contencioso, que é a via judicial, você vai querer uma resposta do Estado. O Estado pode ou não pode te dar o que você quer. Aceitar ou não o seu argumento. Então, essa situação, até antes de chegar na parte judicial, é interessante você sentar com a pessoa e falar, olha, meu amigo, vem cá. Você estava presente, era um jogo de queimada. No jogo de queimada, não sei se você entendeu a dinâmica. Como o nome já diz, chama queimada. Você tem uma bola na mão e você joga no outro. É isso. Se o outro não sai da frente, leva a bolada. E o interesse é acertar a outra pessoa. Mas eu não posso colocar o aluno em uma bolha. É claro. Se eu colocar em uma bolha, eu tô sendo relativamente capacitista. Eu estou impedindo o aluno de progredir. E volta naquela situação que a gente falou que eu preciso, na formação humana, dar autonomia para o meu filho. Eu crio o filho para o mundo, eu não crio o filho para mim. Às vezes esse sentimento de posse do aluno prejudica. Nessa situação, a gente sentou, conversou. Eu acredito que resolução de conflito, a melhor forma é o diálogo. A mediação. Então a gente espera o ânimo acalmar, conversa com o pai, olha, aconteceu isso, isso e isso, tudo mais. Se tiver advogado, a gente chama para conversar. Não tenho problema em conversar com o advogado. Muita gente usa o advogado como forma de ameaça, né? Isso. Eu vou te processar. Mas eu não entendo dessa forma. Eu acho que a gente o advogado carrega o advogado do lado, para todo lado. Né? Eu entendo que o advogado é um facilitador. A função da advocacia é resolver problemas, não é criar novos problemas. Bem pensado isso, viu? Passa muito por uma questão também de inteligência emocional. Uau! Inteligência emocional do pai. A gente saiu de um período de pandemia muito, muito grosseiro, muito problemático. Exatamente. É inacreditável, né, que a gente passou. Ninguém saiu perfeito da pandemia, saiu todo mundo prejudicado. E eu acredito... Já na dor, sai mais doido aí. Quem não era, ficou. Eu acredito que todo mundo tem algum tipo de problema. Pode não saber que tem. O vizinho sabe. Mas alguém sabe. E descobrir, se conhecer, faz parte dessa autonomia. Sim. A pandemia deu muito problema. A gente está numa era da informação hoje, que o celular é um outro problema que é verificado nas escolas. Uau, Tanto a questão da ansiedade dos alunos hoje. Vocês repararam, os alunos de 10 anos para trás e os de hoje, a ansiedade que eles têm e o imediatismo que ele tem, não consegue esperar tanto por outra informação. Verdade. Você sabe que aqui na escola, os pediatras estão receitando a retirada do celular para os nossos alunos. Nós estamos falando aqui de Tromos, hein? Algumas famílias já me reportaram prescrição. Que o pediatra prescreveu limitar o uso da tela, né? Uau. Coisa que a gente já tem visto, né, Rafael? A gente tem alguns pesquisadores brasileiros que estão trabalhando essa questão da tela, né? E do prejuízo da tela na formação e, sobretudo, na questão emocional, né? E os próprios pediatras já estão falando, corta isso. E aqui a gente tem feito já exercícios. É interessante. No fundamental, anos finais e médio. Então, aqui a gente já conversou antes, avisou o que ia acontecer e falamos, olha, agora nós vamos ter sorteios de turmas, né? E aí, naquele dia, aquela turma vai ficar sem o celular. Aí nós temos lá o nosso sisteminha de segurança, eles deixam o celular com a gente, passam toda manhã, eles têm aula na turma principal deles de manhã, passam todo aquele turno sem o celular e no final buscam. Para quê? Para sentirem, né? Eu não tenho que estar preso nisso aqui, eu não tenho que estar ligado a 24 horas com essa resposta imediata, esse imediatismo. Uma outra prática muito boa aqui, a gente vem sempre investindo em jogos, como o Totó, né, o Pebolim, nosso querido Pebolim, né, o ping-pong, o xadrez. Então o xadrez hoje tem um projeto muito legal aqui, no recreio também é jogado xadrez,
A bola, naturalmente, gostam sempre de jogar futebol. Tem 3 espaços aqui, senão... ótimo. Tem que ter vários espaços aqui. As meninas agora aderiram o bambolê. Já quebraram muita vidraça daqui já? Não, mas minhas plantas. O bambolê é muito legal, o bambolê. As meninas adoram Então você bambolê. resgata também os jogos que a gente chama de antigos ou tradicionais, vamos dizer, os jogos analógicos, né? Para aqui, gente, no recreio, né? Não vamos ficar no celular. Né? Vamos bater uma bolinha, vamos jogar um ping-pong, vamos jogar um xadrez. E tem dado excelentes resultados, viu? Da gente ver os meninos interagindo assim. E agora avançamos para isso. Hoje é o dia dessa turma aqui, é o dia sem celular. E eu tenho um problema grande com telas. Então, eu sou aquele tipo de cara que detesta o WhatsApp, que enche muito o saco. Você tá 2 horas. Com a idade você detesta o WhatsApp? Advogado, tipo assim, 2 horas da manhã tem gente mandando mensagem no saco. Que nem médico. Não tem sossego, né? Esse dia eu tô dormindo. Médico, Esses dias eu tô dormindo, me liga um cliente, vem aqui na delegacia. Não, advogado criminal. Meu irmão foi preso amanhã, ele vai pra audiência de custódia e confere só se ele não apanhou na cadeia. Fora isso, ele vai estar bem cuidado lá, pra ficar tranquilo. Mas é uma parte prejudicial. E eu não sou o maior adepto de celular. Tem uma cliente minha, e na advocacia você adquire muitas amizades. Claro. Ela é terapeuta ocupacional. Então, ela trata mais com crianças ligadas ao autismo, com TEA, tá? Com um transtorno do espectro autista, mas TDAH também. Mas a dificuldade que ela vem tendo com as crianças é que hoje o pai, o pai não... Quando a gente tem um filho, o filho não nasce com manual de instrução. Não, né? Não. Se fosse igual um carro que vem com manual, aconteceu manual. Isso, o que eu faço? É verdade. Cada criança é única. E tem muito pai hoje em dia que é maravilhoso. Mas tem aqueles que, olha, peraí, eu vou entregar tela pro celular para ele parar de chorar. Eu vou entregar para dar sossego, para parar de encher o saco. A gente fez muito em restaurante, né? Muito. E isso é prejudicial, porque a criança vai acostumar com aquele celular ali, depois para você tirar dela é complicado. É verdade. E a quantidade de transtornos que é relacionado ao uso de tela, a tempo excessivo de tela, principalmente a questão da ansiedade. Sim. É absurdo. Por quê? A rede social, gente, eu acho que ela é o infinito e você não tem controle dela. Tem sempre um vídeo a mais para ver, né? Exatamente. E por incrível que pareça, você é o produto da rede social. Você não está pagando nada para usar ela. Então alguém está vendendo a tua atenção para alguém. Aquela parte, eu pago um patrocínio e a tela vai... A rede social, ela vai me mostrar de tempos em tempos determinado propaganda. É a regra do jogo, mas se uma criança que ela já não tem uma formação, vamos falar 5, 6 anos, está em uma fase aí que a neuroplasticidade, a capacidade de aprender é muito grande e ela vai estar exposta exclusivamente à tela, eu vou ter um problema cognitivo grande daqui a um tempo. Então, eu acho que é um papel grande do pai de evitar essa exposição grande, tá? Eu tenho uma sobrinha que eu encho muito o saco dela para ela não usar o celular. Não usar. Mas é a parte complicada. Fora que a gente tem outras grandes dificuldades. Por exemplo, um aluno com TEA que é exposto à tela para evitar crise, ele basicamente um tratamento capacitivo. Você vai... A pessoa com TEA, ela tem um hiperfoco. Então, na atividade que ela se interessa ou que ela desperta esse hiperfoco, ela vai ser a melhor de todas. Ela vai acabar com aquela matéria, vai aprender tudo dela. Muitas vezes a tela atrapalha isso. Então, não é uma deficiência, é uma condição. Cada um tem uma necessidade de adaptação específica. Perfeito. Por exemplo, na faculdade de Direito hoje eu tenho uma professora que ela é autista. E é uma professora excelente. Ela dá aula de direito internacional, é a parte complicada do direito, internacional público e privado, e direito constitucional. É uma advogada incrível e ela é uma professora maravilhosa. E descobriram, ela foi fazer a inscrição lá na UAB, ela descobriu o autismo adulta. E, cara, negaram emprego pra ela em faculdade. Falaram, não, autista não sabe dar aula. Nossa. Que isso? Aí eu, não, vem pra cá que a gente vai te contratar, você vai ficar. Eu, sinceramente, eu fiz física. Se eu for tirar os autistas do meu curso, não fica ninguém.
Mas Se eu vou impedir os autistas, acho que no nosso curso de física não fica ninguém não, viu? eu acho que assim, um advogado autista, ele é o melhor naquilo que ele se propõe a fazer. Um professor autista, ele é o melhor naquilo que ele se propõe a fazer. Então, esse termo aí, capacitismo, é algo que a gente evita. Você sabe que os direitos humanos, a gente teve uma evolução muito grande por conta da mulher. No momento que eu pego um livro, à época a gente escrevia, e o personagem era sempre masculino. E era um herói, né? Dom Quixote. E aí tem um momento na história que eu começo a escrever personagens femininas que sofriam agressões, todas as questões sociais da época. Daí eu começo a ver, olha, outras pessoas também têm direito. E eu desenvolvo essa empatia. O direito humano, hoje, ele é basicamente o direito atual. Tudo que a gente conquistou com o constitucionalismo vem dos direitos humanos. Sim. Senão a gente ainda estava na era medieval, com um rei que mandava tudo e a gente não podia fazer nada. Sim. Mas isso, essa necessidade de autonomia que a gente tem, vem lá do direito humano. É natural do ser humano querer se desenvolver. Também é natural da pessoa portadora de alguma síndrome, de alguma deficiência, de algum transtorno, querer se desenvolver, assim como pessoas. O neuroatípico, ele tem interesse em se desenvolver, assim como a pessoa que tem necessidade de ter autonomia e viver. Sim, a vida dele. E até você lembrou agora, Aleph, a gente da nossa pauta, né? Uma frase sua estava lá também, na preparação, né, para o nosso episódio, que era assim, a genialidade não se nasce com a genialidade se constrói. Uma frase que ficou marcada aqui para mim, agora vinculando, genialidade se constrói. Se constrói. Vamos pegar um exemplo de vocês. Eu acho o Colégio Dromos um excelente colégio. Obrigado. Mas ele começou da forma com que ele está hoje? Não. Não. Ele tinha, assim, no sonho, ele tinha até algumas coisas a mais que tem hoje, né? No sonho, né? Mas a gente está caminhando, né? Mas não começou longe de como estamos hoje. Essa autonomia, eu pego o exemplo da empresa porque, cara, é uma empresa de sucesso. Qualquer empresa hoje no Brasil que está andando, tá funcionando, é uma empresa. Já teve isso, né? Nós temos um contador que dizia isso: se a bicicletinha estiver rodando, já é um grande. Mas o ser humano, ele segue a mesma situação. Por que a genialidade se conquista? Ninguém nasce pronto, perfeito. Todo mundo tem alguma dificuldade, todo mundo tem algo que se propõe a fazer. Se eu me proponho a ser advogado, eu tenho que ser um bom advogado. Se eu me proponho a ser um professor, eu tenho que ser um bom professor. E aqueles que se destacam são aqueles que não desistiram dos próprios sonhos. Perfeito. Tá? Então, se você tem interesse em ser um ótimo policial, ser um ótimo delegado, um ótimo juiz, aí um ótimo professor, o caminho é só é estudar, aprender, correr atrás, e aí depois você começa a aplicar na prática, começa a ter determinada relevância, e isso você vai desenvolvendo. Junto com Einstein, por exemplo, você tinha uma escola grande ali que estava junto com ele. Ele se destacou porque ele foi lá e teve coragem de ser o primeiro a mostrar a teoria da relatividade, não que outros não estivessem estudando. O gênio, ele vai correr atrás e tentar descobrir primeiro. Aí ele Madame Curie, que teve que passar por uma audiência, um auditório cheio de homens para poder estudar. É verdade. E ela também era um gênio, né? Alguém tem que ser, dar a cara para bater. É verdade. Essa pessoa, para mim, ela é um gênio. Então, você está nadando contra a maré, você tem uma probabilidade de estar errado, mas se você acredita naquilo que tá tentando fazer, vai até o final. Sensacional. Mesma situação, por exemplo, Sócrates ali. Sócrates tinha uma escola, então Platão estudava com ele, Alexandre o Grande aprendeu com Aristóteles, que era discípulo de Platão, com Sócrates. E vem de lá. Então, esse pessoal que dá a cara para bater, corre atrás e tenta resolver alguma coisa, eu considero eles sempre uns gênios. Sensacional. Aleph, eu tenho que deixar aqui já contigo aqui um convite para você voltar no nosso Você é genial, sabia? Viu? Você é genial. Falando em genialidade, você é genial. É genial. Eu adorei conversar com você. Eu também. A gente tem um tempo limitado, né? Por tanta coisa boa.
Mas, de novo, né, o que você quero registrar e que você seja aqui um convidado recorrente, nos dando a honra, o privilégio de estar aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vai adorar esse episódio. Como eu nem vi o tempo como eu passado, adorei também. Foi rápido. Muito rápido. Como eu adorei também em diversas vertentes, né? Nossa. Muito enriquecedor. Profundo, uma conversa profunda. Vou te pedir para você deixar uma mensagem, né, de tantas coisas boas que você falou aqui hoje. De novo, obrigado. Mas você deixar uma mensagem aqui para quem nos assiste. Eu tenho que agradecer vocês, tá, pelo convite. É uma honra participar do podcast de vocês. A minha única mensagem que tem, eu faço até aquela palavra. Genialidade, ela se conquista. Então, você tem uma vontade de vencer na vida, meu amigo, corre atrás, você consegue. Genial. Você tropeçar na primeira e desistir, não vai para frente. Agora, tem que correr atrás. Nada é conquistado sem esforço. É verdade. Até para ganhar na Mega Sena, você tem que apostar. Então, maravilha. Muito obrigado. Obrigado, professor Amabile. Obrigada, Rafael. Mais uma vez. Muito obrigada, viu? Fiquei muito fascinada em conhecer você. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E que te dê, assim, muita inspiração para você continuar lutando e formando os seus alunos, para eles terem o privilégio de conviver muito com você. Obrigada, Sucesso Rafael. sempre. Obrigado. Você também, muito obrigada. Muito obrigado, você que nos assistiu, a nossa equipe que está aqui. Um abraço também, Vini e Lívia. Tocou sinal aqui agora na escola. Então, por isso, junto com o sinal que tocou aqui, deixo o nosso abraço, nosso agradecimento pela sua audiência. Estamos juntos e vamos juntos.